Quero convidar vocês a abrirem as Bíblias lá em Daniel, no capítulo 6. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens em Daniel, a nossa série No Mundo, mas não do Mundo. Nós passamos aí pelo livro do profeta Daniel, né? Do capítulo 1 até o capítulo 6. A partir daqui, a partir do capítulo 7 até o final do livro, no capítulo 12, o livro de Daniel ele tem um outro aspecto, né, mais apocalíptico, e que, se Deus nos permitir, em algum outro momento nós vamos entrar nesse assunto também, tá? Mas, por hora, nós vamos até o capítulo 6, que é essa parte narrativa do livro de Daniel, né? Então, estamos no final da nossa série, né? No mundo, mas não do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, né? Os filhos de Deus, embora estejam aqui, não são daqui. E o exemplo para isso é como uma canoa na lagoa, né? A última vez que vocês vão me ouvir falar por horas disso, né? Mas a vida do cristão nesse mundo, ela é como uma canoa na lagoa. E a canoa, ela foi feita para estar na lagoa. Ela foi feita para isso. Mas o problema não é a canoa na lagoa, o problema é a lagoa na canoa, né? Isso gravou meu coração quando eu escutei um pastor falando a respeito desse exemplo, e para mim ficou muito claro isso, né? Nós estamos no mundo, mas o problema não é nós estarmos aqui, o problema é quando o mundo ele entra no nosso coração. E lá em João 17, versículo 15, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, ele diz: eu rogo não para que os tires do mundo, mas para que os protejas do maligno. Então, o próprio Senhor Jesus, ele não ora para que o Senhor nos tire desse mundo, mas para que nesse mundo nós possamos viver de uma forma que o mundo não invada o nosso coração, né? Hoje nós vamos ler esse capítulo 6 do livro de Daniel, nós vamos também ler por partes ele, tá? São 28 versículos, então nós vamos ler por partes, mas essa parte introdutória, essa parte inicial, vai do capítulo 1 até do versículo 1 até o versículo 3, que nos mostra mais ou menos qual é o contexto do que estava acontecendo ali, tá? Deixa a sua Bíblia aberta, Daniel capítulo 6, e vamos abrir lá, versículo 1 ao versículo 3, diz assim, isto. Dário achou por bem, lembra que no final do capítulo 5, na semana passada nós vimos isso, né? A morte do rei Belsazar, e que Dário invade então a Babilônia, toma o poder ali quando tinha 62 anos, e agora então começa dizendo assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Nós vemos essa mudança. Perdão, ainda não passou essa tosse, né? Nós vemos essa mudança de dinastia aqui. A Babilônia caiu, os medos e os persas assumiram o governo. Aos 62 anos, Dário assume o trono, né? E a missão de Dário aqui era dar uma nova cara agora para esse império, né? Era um novo império reinando ali. Tinha novas regras, e a gente vê que ele faz algumas mudanças. Ele nomeia, então, 120 sátrapas para governarem o reino. E sobre esses ele coloca, então, Daniel e mais 2, né? 3 presidentes. Daniel era um deles. Só que o que o texto nos mostra é que Daniel ele se destacava entre esses presidentes pelas grandes qualidades. Ele se destacava, e Dário queria mudar a hierarquia para que Daniel então estivesse acima de todos esses, para que todos prestassem contas a Daniel, né? O Império Babilônico,
nós vimos isso na semana passada, ele foi destruído de dentro para fora. Foi por causa da própria forma da Babilônia, a própria liderança da Babilônia, a forma imoral, zombadora com que eles viviam, talvez a displicência com que viviam, por achar que nós somos a Babilônia e nada vai nos acontecer, né? Nós somos o maior império que esse mundo já viu, nada vai nos acontecer. E essa soberba, ela foi minando o império, até o ponto em que eles zombam de Deus. O rei Belsazar manda trazer os utensílios sagrados do templo, zombam de Deus e colhem as consequências por causa disso, né? Dário, ele não queria que o império fosse por esse mesmo rumo, que esse império medo-persa fosse por esse mesmo caminho. E ele precisava de homens de confiança à frente do governo. Daniel era esse homem, ele era uma canoa sem brechas, né? Nós vemos isso aqui no texto. Era alguém íntegro, mesmo quando a sua vida é colocada em risco. Era alguém que se mantinha fiel, íntegro. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, Jesus usa uma figura para se referir aos seus discípulos, e ele diz assim: vocês são o sal da terra, né? E nós sabemos que essa figura do sal, ela o sal tem várias funções que a gente poderia dizer, né? Que o sal dá sabor, ele salga. Eu já ouvi algumas pessoas dizer que o sal, ele dá sede, né? E é um aspecto interessante do sal, ele dá sede. E alguns dizem que quando Jesus nos diz que nós somos o sal da terra, é que nós vamos dar sede ao mundo e apontar para a água viva, que é Cristo, né? Pode ser. Mas o sal também, no tempo passado, onde não havia muitos meios para se conservar o alimento, o sal ele era utilizado para isso, né? Para conservação também dos alimentos. O sal impede que um alimento apodreça? Não, mas ele retarda esse processo, né? Ele retarda esse processo. Da mesma forma, nós vemos aqui que Daniel, ele é como sal na Babilônia. Ele é alguém colocado por Deus ali para retardar o processo de corrupção e apodrecimento. Nós não vamos, como sal dessa terra, nós não vamos impedir que esse mundo se corrompa. Nós não vamos impedir que as coisas vão de mal a pior. Mas nós podemos refrear o mal nesse mundo. O nosso testemunho, a forma como vivemos, nos nossos ambientes onde nós estamos, nós podemos ser usados por Deus para refrear o mal no mundo. Tá? Daniel foi usado assim na Babilônia. Daniel, ele agora, o plano do Dário era colocar ele como presidente. Será que Daniel, como presidente lá da Babilônia, será que teria abuso do dinheiro público? Abuso de poder? Mais difícil, né? Mais difícil. Quando tem alguém íntegro no poder, é muito mais difícil que essas coisas aconteçam. Daniel aqui era uma barreira entre os corruptos e o abuso do poder. Ele era um obstáculo entre os corruptos e o abuso do dinheiro público, né? Assim como os cristãos nesse mundo. Onde estão? Estão ali também para refrear o mal nesse mundo, né? Se o meu chefe me manda mentir sobre alguma coisa, será que eu obedeço? Ou me mantenho íntegro àquilo que eu acredito? Que o pai da mentira é Satanás, né? Isso a gente ensina para as criancinhas ali, né? A gente ensina para Maria, ensina para o Saulo. Que o pai da mentira é o diabo. E a gente não quer ser amigo do diabo, a gente quer ser amigo de Jesus, né? Ou se eu vou fazer uma prova, e aí eu não sei, e me vem aquela tentação de
de colar, ou de alguém que saiba hoje em dia, né? Eu pego meu telefone e tem o chat GPT que pode me ajudar. Ou eu pegar um atestado, mesmo sem estar doente, para justificar uma falta. Ou para não ter que ir trabalhar amanhã. São pequenas corrupções, né? Mas que arrancam o testemunho da vida do cristão. Se nós nos corrompemos nas pequenas coisas, nós deixamos de lado o testemunho de Cristo. Nesse mundo que está apodrecendo, que está se corrompendo, mas que Deus nos colocou aqui para ser sal nessa terra. Amém? Daniel não foi por esse caminho, né? Se você também deseja ser assim, deseja seguir o exemplo de Daniel, esse texto ele vai ter pelo menos 3 orientações para que nós possamos seguir esse exemplo. A primeira delas, do versículo 4 ao versículo 9, é: esteja preparado para ser perseguido. Esteja preparado para ser perseguido. Vamos ler o texto? Versículo 4 ao versículo 9 diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram um motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Segundo eles, todos eles concordaram. Cadê Daniel aqui? Cadê o principal, né? Aquele que era um dos presidentes e que o rei almejava colocá-lo como presidente. Ele não estava aqui, não estava de acordo. Mas o rei é levado pelas palavras de bajulação, né? E nem percebe o engodo em que estava sendo metido. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Nitidamente, os sátrapas e os outros presidentes não estavam felizes com a postura de Daniel, né? Estavam buscando ali uma oportunidade de queimar o filme de Daniel, uma oportunidade de acusá-lo a respeito de alguma coisa. E eles procuravam e não encontraram nada, porque Daniel era fiel, ele era íntegro, né? Imagina uma pessoa fuçar na sua vida, revirar de ponta cabeça tudo que você faz, o que você fala, os sites que você acessa. Hoje em dia, seria mais ou menos como Daniel largar o telefone aberto com a senha na mão deles. Pode vasculhar tudo que tem, todos os meus envolvimentos, todas as minhas conversas, e não encontraram nada. Será que eu poderia fazer a mesma coisa? Será que eu preciso esconder? Será que a minha esposa não pode ter a senha do meu celular? A gente precisa se esconder. Quando nós buscamos agradar a Deus, nós vamos desagradar algumas pessoas, né? A postura firme de Daniel estava desagradando algumas pessoas ao seu redor. Quando nós buscamos agradar a Deus, nós inevitavelmente acabamos desagradando algumas pessoas. Mais ou menos o que Tiago fala, né? Aquele que deseja ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus.
Quando nós nos tornamos amigos de Deus, inevitavelmente nós vamos nos tornar inimigos desse mundo. Não porque nós buscamos inimizades, mas porque inevitavelmente nós vamos desagradar algumas pessoas com a nossa postura. Isso vai acontecer. Esteja preparado para ser perseguido. Como vou acusar Daniel? Como acusar Daniel? Ele cumpria os deveres públicos, não roubava, não se corrompia, era irrepreensível e era trabalhador. O texto ainda nos fala que ele não era negligente, ele fazia bem feito o trabalho que ele tinha que fazer. E isso já é um testemunho. Isso é um testemunho quando nós cumprimos o nosso dever. Quando nós trabalhamos de forma honesta, de forma direita e diligentemente. Isso é um testemunho a respeito daquilo que eu creio, da forma como Jesus transforma a nossa vida. Eu não me lembro para quem que foi, se foi para Lutero, que uma vez um homem perguntou, o que eu faço para glorificar a Deus com o meu trabalho? Mas você trabalha no quê? Eu sou um sapateiro. Então, faça um trabalho, né, honesto, cobre um preço justo. Mais ou menos o que Jesus orienta alguns homens, que a partir de agora eles não peçam além daquilo que é devido. Ou seja, faça o seu trabalho da melhor forma, de forma honesta, né? E ninguém tinha nada para acusar Daniel. Isso era um testemunho. O temor a Deus precisa nos levar a ser um cidadão melhor. Um cidadão melhor. Esse mundo está cansado, irmãos. Cansado de ver crente picareta. Infelizmente, isso é uma realidade. O mundo está cansado de ver pessoas que dizem crer e são trambiqueiros. Enganam os outros. Vendem coisas estragadas. Fazem bricks, né? O mundo está cansado de ver isso. Que tipo de testemunho é esse que a igreja de Jesus dá nesse mundo? O temor a Deus precisa nos levar a ser um estudante melhor, um trabalhador melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pagador melhor, né? Não ficar devendo para ver se talvez daqui a não sei quantos anos eles fazem uma renegociação. Crises acontecem em qualquer lugar. Crises acontecem em qualquer família. Não estou falando a respeito disso. Não estou falando a respeito de uma crise financeira. Eu estou falando a respeito de um costume de não pagar as contas em dia. Isso é um péssimo testemunho. Um péssimo testemunho. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O nosso trabalho não é para os homens. O seu trabalho não é para o seu patrão. É para o próprio Deus. É a Ele que você presta contas no fim das contas. Né? Daniel fazia aquilo que deveria fazer. A única forma, então, que eles encontram de acusar Daniel, a forma como eles encontram de pegar Daniel no pulo, é colocar Daniel numa situação onde ele precisasse escolher entre obedecer a Deus ou obedecer ao rei. Foi um plano inteligentíssimo, né? Foi um plano muito bom. Eles pensaram bem, pensaram certo. Eles queriam derrubar Daniel. Daniel não se corrompia de jeito nenhum. Não por temor ao rei, mas por temor ao próprio Deus, porque ele sabia que o patrão não era o rei, o patrão era o próprio Deus. Se ele não se corrompe por temor a Deus, a única forma é colocar uma situação onde ele precisa escolher entre ser fiel a Deus ou obedecer ao rei. E é isso que eles fazem, né? Eles armam uma situação, eles vão lá bajular o rei e eles conseguem fazer o rei assinar um decreto estúpido, né? Um decreto ridículo, de que os homens deveriam orar somente para o rei.
Agora ninguém mais ora para nenhum outro Deus e para nenhum outro homem, a não ser ao rei. O mundo, às vezes, também pode nos colocar em situações em que a gente precisa escolher manter a fidelidade a Deus e ficar com tudo que a gente conquistou, ou abrir mão de tudo e ser fiel a Deus. Entre ser fiel a Deus, acho que eu falei errado, né? Entre desobedecer a Deus, desagradar a Deus e manter o que nós conquistamos, ou ser fiel a Deus, correndo o risco de perder tudo. De perder posições, perder cargo, perder influência, perder amizades, né? Eu ouvi uma vez o exemplo de um padre que na Segunda Guerra Mundial ele se juntou a um grupo de soldados para se enturmar com eles. E ele queria se enturmar com eles para que eles fossem atraídos para a igreja, para que conhecessem a Cristo, né? E como que ele fez isso? Ele fez isso fazendo aquilo que eles faziam. Então, eles contavam as suas piadas e ele estava lá, estava o padre lá no meio. Eles tomavam o goró deles, estava o padre lá no meio. Fumavam um cigarro, estava o padre lá no meio. Vamos pitar junto aqui, né? E assim por diante. Se misturando com eles. Acho que entendeu errado aquele texto, né, que Paulo fala, eu me fiz isso com aqueles, eu me fiz o outro com aqueles, eu me fiz bêbado com os bêbados, fumante com os fumantes, eu me fiz tudo com todos, né? E aí, a expectativa dele era que ao final da guerra a igreja ficasse cheia, que aquelas pessoas ali, elas se convertessem, mas isso não aconteceu, porque ao se misturar, ele perdeu aquilo que tinha de mais valioso, que era testemunho a respeito da diferença que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Nós não precisamos ser iguais ao mundo para atrair pessoas para a igreja, para dentro da igreja. O que nós precisamos é viver de fato uma vida cristã. E aí sim o mundo vai entender isso. Se nós amarmos uns aos outros, o mundo vai ver que nós somos discípulos de Jesus, o mundo vai ver que o Pai o enviou. Se nós vivermos esse evangelho na nossa vida prática, aí sim, esse testemunho vai acontecer e vai atrair pessoas. Quando eu cheguei na igreja, lá em Giruá, eu era um adolescente meio revoltado da vida. Eu tinha uma banda de rock, eu era skatista, tinha uns piercing grandes na orelha, assim, que atravessava de um lado do outro, né? Tatuagem e uma fama terrível na cidade, né? E eu cheguei na igreja lá, e aí, conforme o tempo foi passando, eu gostava daquele lugar, porque eu me sentia em paz ali, eu me sentia diante de tanta coisa que acontecia na vida, e o coração às vezes tão turbulento, eu me sentia em paz naquele lugar, mesmo antes de conhecer Cristo de fato. Até que um dia, o Espírito Santo me convenceu, sabe? Quando o Espírito Santo vem, ele convence do pecado, da justiça, do juízo. E isso aconteceu. Eu entendi o Evangelho. Eu me rendi a Cristo. E uma das grandes alegrias que eu tinha era chegar na igreja domingo, uma igreja bem tradicional. Tinha um piano em cima do palco. E tinha uma irmã que ela subia no piano, né? Não em cima do piano, né? Ela ia lá, subia ali no palco, subia ali, abria um inário para o culto cristão, o HCC, e tocava os hinos do HCC. E eu aprendi muitos hinos do HCC, eu conheço um monte de hinos do HCC por causa da igreja em Giruá, que tocava isso. E eu tinha uma banda de rock, mas para mim nada se comparava a irmã ir para o piano e tocar os hinos. Aquelas letras, aquelas melodias, me fez olhar para Cristo, porque era completamente diferente do que eu estava vivendo no mundo. Era algo diferente do que eu buscava no mundo. Do que adianta nós queremos imitar a conduta
do mundo lá fora, para que as pessoas entrem e se sintam como se estivesse lá fora. Nós estamos aqui porque nós queremos um outro tipo de vida. Entendam o que eu estou falando, irmãos. Eu não estou dizendo que um tipo de música pode, outro tipo, não é isso que eu estou falando. Mas é justamente essa diferença que pode atrair, de fato, pessoas. A diferença na forma como nós vivemos. Não por sermos iguais ao que acontece lá fora, mas por fazermos, de fato, diferença. Mas esteja preparado para ser perseguido. Em segundo lugar, não seja moldado pelas circunstâncias. Versículo 10 ao 17, vamos ler juntos? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que será que Daniel fez quando soube, né? E agora? Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Encontramos, agora sim. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou édito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Olha só, que interessante, né? Daniel, ele recebe a notícia de um decreto que foi assinado, e parece que isso impacta tanto a vida de Daniel, né? Que ele fica sem rumo, ele não sabe o que fazer, ele fala: agora eu vou ter que me esconder, agora eu não vou mais poder fazer o que eu fazia, agora eu não vou mais poder orar a Deus. Será que Deus vai ficar chateado comigo se 30 diazinhos? Eu que oro 3 vezes por dia, eu devo ter oração aí por uns 3 anos em haver. Será que Deus vai ficar muito chateado se eu, por 30 dias só, deixar a minha rotina de oração de lado? Se eu fechar as janelas, se eu me esconder, aí eu posso até continuar orando, mas ninguém vai saber. Daniel talvez tenha sofrido essas tentações. Talvez tenha passado isso pela cabeça dele, né? Mas Daniel não dá ouvidos para a voz do seu próprio coração, que pode ser enganoso. Ele corre e busca a ajuda de Deus. É isso que Daniel vai fazer quando ele ora, né? Ele ora pedindo ajuda ao Senhor. Ao invés de, como tudo indicava para ele fazer, ao invés de ele correr do Senhor, ele corre para o Senhor. E ele pede ajuda ao Senhor. Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, mas hoje não está fácil. Tem dias que é assim. Tem dias que são assim. Senhor, eu quero ser fiel, mas hoje não está fácil.
Mas eu não quero correr de ti, eu quero correr para ti. Eu quero receber ajuda do Senhor. Assegure seu futuro, Daniel. Você pensa quanta coisa você vai jogar fora se você descumprir esse decreto, Daniel. Pensa só. A influência que você tem hoje no império, o imperador, o rei, ele está querendo te colocar em primeiro lugar. Pensa, você vai jogar isso fora, Daniel. O maior império que o mundo já viu, e você vai ser o presidente do império. Pensa como você pode glorificar a Deus e influenciar pessoas nessa posição. Você vai jogar tudo isso fora. Só 30 dias e tudo volta a ser como antes. As circunstâncias podem mudar. As circunstâncias na nossa vida podem mudar. Mas as circunstâncias não podem mudar um homem e uma mulher que decidiram ser fiéis ao Senhor. As circunstâncias mudam, mas elas não podem nos mudar. Só se nós permitirmos. Só se nós permitirmos. Será que nós vivemos uma vida circunstancial com o Senhor? Que enquanto as circunstâncias são favoráveis, eu estou lá. Chega algum momento para a vida de todos nós, onde as circunstâncias vão dizer que o mais conveniente é você não obedecer ao Senhor. Isso, se não aconteceu, vai acontecer com você. Não tenha dúvidas disso. Talvez não seja pela perseguição, mas por você perder alguma coisa por ser fiel ao Senhor. Se ainda não aconteceu, vai chegar um momento em que obedecer ao Senhor vai ser inconveniente. Vai ser duro, difícil. Porque as circunstâncias são ruins. Mas será que nós permitimos que a circunstância mude a forma como nós nos comportamos? Que as circunstâncias moldem a forma como a gente se relaciona com o Senhor? A forma como a gente vive para o Senhor nesse mundo? As circunstâncias mudam, mas o Senhor não muda. Como que Daniel, idoso já, aqui Daniel já era um senhor, né? Como que Daniel, já idoso, ele consegue se manter firme diante da tentação de negar a sua fé? Nós falamos disso lá no início do livro, se eu não me engano, em Daniel 1. Mas se nós olharmos para o livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, nós vamos entender isso. Quando Daniel, um adolescente, chega na Babilônia e diante dele estão os manjares da Babilônia, do rei, né? E o texto diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Aquela decisão que Daniel tomou lá atrás é a mesma decisão que o mantém firme hoje. A decisão que Daniel tomou quando adolescente, de não se contaminar nas pequenas coisas, o fez se manter firme nas grandes coisas. E nós falamos a respeito disso, que quando nós caímos em pecados maiores porque aprendemos a tolerar pecados menores. Nós caímos em grandes pecados, pecados escandalosos, pecados terríveis, porque nós aprendemos na nossa vida a tolerar os pequenos pecados. Os pequenos pecados. Eu não sei de quem que é essa frase, mas eu li em algum lugar uma frase que diz assim: cada vez que resistimos ao pecado, pode passar, cada vez que resistimos ao pecado, nos tornamos mais capazes de fazê-lo. E cada vez que cedemos, a nossa capacidade de resistir enfraquece. Uma coisa muito interessante, do versículo 14 até o versículo 17, nós vemos o rei numa tentativa, né, frustrada de salvar Daniel, mas ele não consegue. Diz que o
O texto nos fala que ele tentou o dia inteiro, uma brecha no sistema, uma brecha na lei, para salvar Daniel, mas chega no fim do dia e ele não consegue. Ele não pode salvar. Dário não pode salvar ninguém, né? E isso faz um paralelo com o Senhor, um paralelo com Cristo, né? Nós vemos um rei estúpido que cai na conversa daqueles homens que deveriam ser homens de confiança do rei, né? Um rei estúpido que assina um decreto injusto, sentindo remorso, porque ele tenta salvar, mas ele não pode salvar ninguém. Ele não pode salvar Daniel. Um rei estúpido, um decreto injusto. Um rei que não pode salvar ninguém. Isso nos faz lembrar de um outro rei. Um rei que não era um rei estúpido, mas um rei perfeito. Com uma lei que não era uma lei injusta, mas uma lei completamente justa. Esse rei e essa lei, ela nos condenava também. Não porque a lei era injusta, mas porque nós somos injustos. Aqui, Daniel, nós vemos uma lei injusta condenando um homem justo. Mas nós temos um rei perfeito, com uma lei perfeita, justa. E o injusto somos nós. E esse rei, ele também deseja nos salvar. Esse rei, da mesma forma como Dário queria muito salvar Daniel, esse rei também deseja nos salvar. Porque nós estamos sendo condenados pela sua lei justa e perfeita. E ele deseja nos salvar, mas diferente de Dário, esse rei é poderoso. Esse rei tem poder para nos salvar. E a forma como ele fez isso foi enviando seu filho Jesus para morrer no nosso lugar. Para ser atirado na cova dos leões no nosso lugar. Os injustos somos nós, a lei é perfeita. Mas esse rei é poderoso. É misericordioso, é gracioso, deseja nos salvar e pode fazer isso. Né? Amém. Em último lugar, confie a sua vida ao Senhor. Versículo 18 até o versículo 28. Vamos para a leitura. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz que revelava aflição. Porque muito provavelmente ele não esperava nenhum tipo de resposta. Né? Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Onde não tinha nenhuma expectativa de resposta, o texto diz que Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as mulheres e os seus filhos. E antes que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Glória a Deus, Deus ganhou. Né? A gente não deve olhar para essa cena aqui e se alegrar com isso. Isso aqui não foi a ordem de Deus. Foi consequência da impiedade de um rei que não entendia nada a respeito de Deus. Né?
Senão nós vamos entrar numa de nós contra eles, nós contra os ímpios desse mundo. Não é assim que o Senhor nos ensina a agir com aqueles que nos perseguem. Né? Nós não podemos olhar para esse texto e se alegrar com aquilo que foi feito. Mas o texto segue dizendo assim: então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Que história, né? O rei não espera ser respondido, chega na cova e Daniel responde: estou aqui, rei. Se você reparar, o texto nos diz que Dário não conseguiu dormir. Ele estava no seu aposento real, com tudo à sua disposição, com todos os recursos, mas nada compra a paz na consciência, né? Nada compra o sono. Isso a gente já ouviu falar quantas vezes, né? O dinheiro, ele compra o melhor travesseiro, o melhor colchão, mas ele não compra o sono. Aqui estava um rei todo poderoso, como nós já vimos os outros reis da Babilônia. Agora estava aqui, o novo império, um rei poderoso, com todos os recursos à disposição, com todo o poder, inclusive o decreto que enviou Daniel, foi ele que assinou. Mas esse rei não consegue dormir. Esse rei não tem descanso, enquanto Daniel lá na cova está em paz. Daniel está mais descansado do que Dário. Seguro estou em teus braços. Né? Nós cantamos: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Em teus braços é o meu descanso. Não é nas posições que eu alcancei nesse mundo, é nos teus braços que é o meu descanso. Eu posso estar na cova dos leões, mas eu tenho descanso porque eu estou nos braços do Senhor. Ou eu posso estar no maior dos palácios e não conseguir dormir, porque tem algo que me acusa. A minha consciência não está tranquila. A questão não é onde eu estou, em que posição que eu estou. A questão é: eu estou no Senhor ou não? Eu estou nos braços do Senhor ou não? Daniel, antes, estava sendo perseguido, atormentado por Satanás, né? Tentado, mas agora, dentro da cova, ele está na presença do Senhor. Antes, Satanás estava como um leão ao redor dele, né? Rugindo, tentando abalar. Mas quando ele entra na cova onde de fato tinha leões, ele encontra paz, porque ele está com o Senhor. Mais uma vez, nós vemos Deus livrando o seu servo. Não livrando da dificuldade, mas na dificuldade, né? Daniel não foi livrado da cova, mas na cova. Assim como os amigos de Daniel não foram livrados da fornalha, mas foram livrados na fornalha. Tinha um quarto homem lá com eles, aqui tinha mais um. Daniel diz: Deus enviou o seu anjo. Eu posso estar fora da cova, orando a Dário, na presença do rei, ou dentro da cova, na presença de Deus. E o que é melhor no fim das contas?
Lá estava Daniel em paz, enquanto o rei estava perturbado. Se Daniel se corrompesse, com certeza Daniel estaria preocupado. Daniel não teria paz. Romanos, capítulo 8, versículo 35 até o 39. Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. O fim do texto nos mostra Dário editando um decreto. Não entendia nada, né? Deus não precisa dessa ajuda, Dário, né? Nunca foi por decreto que ninguém entregou a sua vida ao Senhor. Nunca foi por nenhum decreto que pessoas se renderam de fato. É a ação do Espírito Santo. E no versículo 28, nós terminamos esse capítulo da forma mais maravilhosa que poderíamos terminar, né? Dizendo assim: Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. No reinado de quem mais Daniel também prosperou? No reinado de Nabucodonosor. A Babilônia passou, chegou Dário, Dário passou, vem Ciro, mas Daniel ainda está lá, porque ele está nas mãos do Senhor, né? Reinos vão e vêm, mas o Senhor permanece para sempre. Isso nos mostra, mais uma vez nos aponta para o Senhor. Os reinos desse mundo passarão. Os reinos desse mundo passarão, mas o Senhor permanece para sempre. O seu reino não tem fim. Ele permanece. A palavra do Senhor permanece para sempre. Os presidentes vão e vêm. Se hoje alguém está no poder e você não gosta dessa pessoa, essa pessoa vai passar, Cristo permanece. Se hoje está no poder alguém que você ama, essa pessoa vai passar, sua confiança está nela ou está em Cristo. Os poderes desse mundo vão passar, a palavra do Senhor permanece. Amém? Em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 18. Paulo diz assim: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu coloquei uma frase de um autor aqui chamado Brian Chappell, que diz assim: Deus salva um povo fraco e pecador. Ele preserva jovens da impureza e velhos dos leões. Ele responde oração e interpreta sonhos. Ele exalta o humilde e humilha os exaltados. Ele confirma o fiel e destrói o profano. Ele resgata transgressores da aliança ao levá-los de volta à terra da aliança. E ele promete um futuro glorioso àqueles com um passado pecaminoso. Glória a Deus. Deus seja louvado. Nosso Deus promete um futuro glorioso a pessoas como nós, com um passado de pecado, um passado pecaminoso. Nós tantas vezes nos rebelamos contra esse Deus, tantas vezes ofendemos ao Senhor, tantas vezes pecamos, nos desviamos, transgressores da aliança, que por promessa recebem a terra da aliança. Pela graça de Jesus,
pela graça de Jesus, esse Rei que olha para nós, deseja nos salvar, e Ele pode fazer isso. Ele tem poder, Ele pode te salvar. Independente de onde nós estamos, independente da situação que nós nos enfiamos, independente da dificuldade que estejamos vivendo, Ele é poderoso para nos salvar. O nome de Jesus seja louvado. Para levar no coração, esteja preparado para as perseguições. Não seja moldado pelas circunstâncias. E confie a sua vida nas mãos do Senhor. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, em nome de Jesus, nós olhamos para o exemplo de Daniel, servo do Senhor, e o que percebemos é que tantas vezes nós não somos assim. Tantas vezes nós nos desviamos. E nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que nós cedemos às tentações, cedemos diante das perseguições, pelas vezes em que nós nos deixamos moldar pelas circunstâncias que estávamos vivendo, e pelas vezes que não confiamos no Senhor. Confiamos nos reis desse mundo, nos deuses desse mundo. Confiamos nos recursos, no dinheiro, confiamos no poder, na influência. Ao invés de confiar no Senhor que tem a nossa vida nas mãos. Pai, em nome de Jesus, transforma nosso coração, transforma nossa vida, para que a gente aprenda a honrar ao Senhor nesse mundo. Para que a gente aprenda a viver de forma agradável a Ti, no mundo em que nós estamos, como canoa sem brecha, que está no mundo, mas não é desse mundo. Transforma a nossa vida, o nosso coração. Inclina o nosso coração para Ti. Que nós possamos, Senhor, experimentar do descanso que há em Ti, mesmo quando nós passarmos por dificuldades, mesmo quando nós estivermos numa fornalha em chamas, numa fornalha ardente ou numa cova de leões. Que nós possamos crer no Senhor e viver de forma íntegra, crendo que nos Teus braços é onde nós encontramos o nosso descanso. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.